Só para completar a tua fala, Nobru, a gente tende, né, a culpabilizar essas populações mais pobres, né, pela questão ambiental. Não é? A gente teve aquele caso do Rio de Janeiro no verão passado, se não me engano, de grandes enchentes, desabamento de morro. E aí se escuta muito a população em geral dizendo, mas o que é que essas famílias estão fazendo aí? E o próprio poder público se refere dessa maneira, mas são eles que estão errados. Então a gente tem uma condição a priori, de não compreensão daquele espaço, de preservação, e aí também a política da habitação também não chega naquele espaço. E aí, para completar a fala do Nobru, tem aquela coisa de que, numa sociedade de abismos como a nossa, não é? A classe que mais consome, e aí esse consumo desenfreado, tende a prejudicar essa parcela da população que não tem um poder de consumo muito forte, né? Então, fico pensando nisso, né? Quando a gente vai consumir, qual é a real necessidade? Qual é o produto que a gente tem consumido? Como é que ele tem sido descartado? Para onde tem ido? Então, dentro dessa comunidade, a gente tem um lixão a céu aberto que muitas pessoas vão lá e depositam o que não é mais de uso benéfico, não é? E essa população dali de dentro se alimenta disso. Então, como é que a gente tem construído, enquanto sociedade que tem se manifestado em prol da questão ambiental, essas questões? Como é que a gente tem construído também a nossa consciência ambiental dentro dessa sociedade que tem um abismo imenso, não é? É uma sociedade de consumo, mas que existe um poder de consumo sempre maior de um lado que deteriora a condição digna de vida, de sobrevivência, de direitos humanos dessa outra população. Menos favorecido. Isso daí eu acho super interessante essa colocação do social num debate que foi predominantemente ambiental hoje, né? Porque no movimento ambientalista assim, a gente vê muito um discurso ultimamente de a nova classe média, né? A nova classe média que surgiu no governo Lula vai impulsionar o consumo, vai destruir a natureza e etc, né? E não passa por essa crítica, né? Tipo, pô, mas isso daí é consumo popular, sabe? Tipo, tudo bem, vai aumentar o consumo, é a criação de um mercado interno, mas isso daí é consumo popular, não é um consumo de luxo, não é um consumo exacerbado, né, que é o que a gente vê aí diversos estudos, assim, eu não consigo citar agora, mas assim, a gente vê diversos estudos que mostram o impacto, né, o impacto de consumo de uma pessoa que tem esse consumo de luxo exacerbado, exagerado, né, troca de carro a cada ano ou a cada tantos meses e tal. E isso o impacto impulsionado pelo próprio governo. Né? Impulsionado. Subsidiar as montadoras e aí você compara isso com o impacto de um cara dessa nova classe média, né? Eu acho engraçado esse termo, né? Nova classe média, que se você for ver, na verdade, são as mesmas pessoas de antes, só que com um pouquinho mais de poder de consumo, né? E aí você compara com essas pessoas, é totalmente desproporcional, né, o impacto. Né? Fazendo uma comparação bem grossa, é comparar o consumo de um norte-americano com o nosso, por exemplo, né? É desproporcional, assim, a média. Como a gente sofre os reflexos desse consumo americano na mesma proporção do exemplo, não é? O exemplo do consumo norte-americano e como é que isso tem se reverberado na nossa condição de sobrevivência. Exatamente. E às vezes até os menos favorecidos, por escutar esse termo nova classe média, né? Nova classe, né? Uma nova classe social, a pessoa se ilude por também querer se ingressar nessa nova classe. Pensa que ela adquirindo muito, comprando muito, gastando muito, ela vai conseguir se envolver nessa nova classe. Isso aí, para mim, é mais uma jogada, né, para aumentar mais ainda o consumo desenfreado das coisas. Né? Que nem você mesmo diz, comparar com o consumo norte-americano, que troca as coisas como se fossem descartáveis mesmo. Né? É capaz de um norte-americano vir para cá, ver a gente usando um notebook que está defasado para eles e achar engraçado, né? Que a gente já deveria ter se livrado disso.
né, que já evoluiu, a tecnologia não para. Só que não é esse o conceito que a gente tem que ter na realidade, né? O conceito que a gente tem que ter, pelo menos o que eu aprendi, é sempre valorizar tudo que se tem, né? Que nem nas questões ambientais. O homem, ele destrói a floresta, ele destrói a nascente, ele destrói o rio, só que ele precisa da água. Ele não consegue viver 3 dias se não tiver água. Então, quem será que é o racional, né? O macaco não põe fogo na floresta, né? O pássaro não joga lixo no rio. E aí a gente ainda para e se diz muito esperto, porque criamos carros evoluídos, computadores, enfim. Mas na raiz mesmo, lá no probleminha, né? De onde vem a vida, daquela nascente ali, que o Bill Gates precisa da água. Se não tiver água, não tem Bill Gates. E o pessoal deixa isso aí meio que passar batido, né? E também tem aquele discurso de que as populações que têm preocupações econômicas, sociais, muito prementes, muito grandes, acabam deixando o meio ambiente para depois. Tem esse discurso, né? Como se tivesse que primeiro resolver o lado econômico, social, e depois a gente vai poder pensar em meio ambiente. Como é que vocês veem isso lá no trabalho de vocês? Porque vocês estão tentando aliar as coisas, pelo que eu estou vendo. Então, fala um pouco, depois a Dani pode completar também. No meio musical, artístico, a gente encontra bastante pessoas ainda com a mente mais aberta e tal, que às vezes rola discussões e a gente consegue interagir legal, né? Mas são pessoas que, por estar nesse meio, a pessoa vai buscar informação, a pessoa vai se informar, né? Então rola de uma maneira legal. A gente está, além de levar a música, levar essas ideias, promover discussões e ver a visão de quem está perto, de quem escuta nosso som, de quem mora lá em Fortaleza, escuta a Coligação Zen. A gente procura interagir de diversas formas com essas pessoas, com os fãs e tal. E eu acho que isso aí, já que você tem uma abertura, você tem vamos dizer, público, por que não abraçar causas com uma maneira, como eu posso dizer, com uma raiz forte, causas com uma certa, termo que eu vou usar agora, que tem uma certa relevância, que tem uma certa importância na sociedade. Não uso tal roupa porque é de tal grife e tal. Não, abraço a causa ambiental. Porque a causa ambiental é desfavorecida, quase ninguém quer abraçar, ou quem quer abraçar só quer usar para ser marketing. Não, eu vou abraçar, eu vou dentro do beco, eu vou mostrar para aquela galera por que eu estou vindo tirar foto aqui, por que eles não deveriam estar morando aqui, né? E fazendo essa integração mesmo, do pessoal menos informatizado, com menos informação, com uma galera que tem a condição de pagar para ir num show e tal, que tem mais informação. Então a gente procura estar em relação com os dois lados. Quando a gente vai tocar na periferia, quando a gente vai fazer as nossas intervenções na periferia, ou também para outra classe. Então a gente procura ter essa relação que de um lado é reeducar e de um lado é educar, né? As crianças e tal que precisam da educação, e os adultos que precisam às vezes perder os costumes e voltar a criar as nossas vós e tal, que levava a sacola para a feira e não pegava de plástico para levar as coisas que comprava, né? A Dani pode complementar um pouco melhor isso. Então, eu tenho vivenciado duas experiências de extremidades, né? De extremidade. Uma é um coletivo de Santo André, eu sou de Santo André, é um coletivo anarquista que chama Ativismo Casa da Lagartixa Preta. É sério? É de lá que eu te conheço? É de lá que a gente se conhece. Eu tô olhando pra você e falo, gente, eu conheço essa menina, é de lá. Putz, quanto tempo que você é de lá, meu? Eu tô lá há 2 anos. Putz, cara, eu conheço o pessoal desde antes deles voltarem a casa. Então, pronto, é uma experiência... Falar do Takahashi, eles vão saber quem é. Então, vamos contar junto essa história. É uma experiência que tem a questão ambiental atrelada a questões políticas e é uma condição autossustentável, né? Então, existe um pensamento ali político e ambiental
é que o próprio espaço consiga sobreviver sem depender de grandes modernidades recursos, ou de grandes movimentos que deteriorem o meio ambiente e a condição humana no sentido político. É uma experiência de transformação de vida, né? Porque você precisa fazer escolhas, e as escolhas te tiram do âmbito do confortável, que é uma das razões primordiais para o consumo. Não é muito mais fácil você comer aquele negócio que está ali na prateleira, né, do que produzir aquele negócio. Mas é uma escolha que tem um caminho que, creio eu, que é o que vai salvar a humanidade. E tenho também vivido com a experiência que é dentro dessas comunidades, onde a questão ambiental não existe a discussão ambiental, por conta de uma sobrevivência emergencial, entende? Essa não discussão vem também fruto de uma baixa escolarização, de uma não compreensão do contexto que foram inseridos, porque a maioria são migrantes de outros estados, que chegaram aqui em nome de São Paulo, que tudo provém, e que não foi provido todas as coisas que esperaram e se alojaram aonde deu para se alojar, não é? E o mais difícil é isso, fácil é falar pro artista, falar pro amigo, converter o leigo, né? Pois é, mas aí o que converter eu fico pensando, o que não teve informação. E o que a gente pensa enquanto Centro de Defesa de Direitos Humanos, e como ativistas daquele espaço, né, militantes de direitos humanos, é que a educação ambiental pode ser a ferramenta de acesso a outras questões, a outras possibilidades para aquela comunidade, entende? Então a gente investe nisso, a gente tem levado para dentro da comunidade discussões que são inerentes àquilo e que também propõem, como dentro da Casa da Lagartixa Preta, outro modelo de vida ou uma outra escolha, essa possibilidade. Entendi. Nossa, muito legal você ter... O mundo é uma praça, Não, né? O mundo é uma praça, né? E o Taka está em todos os movimentos. É uma enciclopédia de movimento. Onipresente. Não chega tanto, mas Todos eu exagerei, claro. Ele exagerou. Tem alguns que não rolam. Mais relevância. Só os que não rolam não participam. Mas isso daí é interessante, porque tem uma... Eu tenho um... Assim, eu conheci o pessoal da Casa da Lagartixa Preta quando eles estavam integrando o movimento antiglobalização, de sair na rua, né, contra a ALCA, campanha contra a ALCA. E aí eles começaram a passar por uma migração, né, de um ativismo de campanha e de rua para esse projeto mais de educação ambiental mesmo, de criar alternativas e tudo mais. E assim... o que eu vejo, a minha crítica, né, construtiva, é que me parece, a impressão que eu tenho é que falta um equilíbrio, né, entre esse trabalho de educação ambiental, de criar alternativas e tal, e o ativismo, que não é, o ativismo em si, ele não é um trabalho muito de educação, ele é mais de sensibilização para uma causa urgente, que as pessoas têm que se manifestar, e geralmente você entra em conflito, né? É um processo de educação.